Onde paramos? Virgílio, depois de cometer um dos maiores pecados que se pode imaginar, lá estava Virgílio, com uma pessoa que ele não conhecia, mas que ele já viu algumas vezes ali, que era dona de um estabelecimento de carros. Eles conversaram, conseguiram se acalmar, conseguiram transmitir as informações que ambos tinham recolhido, e a pessoa se viu em uma espécie de dívida com ele, considerando que ele não tinha especificamente alguma obrigação moral com a pessoa. Então, além de um acordo não verbal de não agressão, aquele momento fez com que a pessoa se sentisse na necessidade de ajudar, de alguma forma, o nosso querido Virgílio, que vendo a situação, vendo que era realmente muito bom assim ter acesso a uma voz humana nesses tempos difíceis, simplesmente pediu ali um pouco de comida, pediu alguns equipamentos, mas nada muito complexo. A pessoa forneceu para ele algumas meio que almofadas de carro e bancos de carro. Então, tipo, já era uma grande ajuda. A pessoa forneceu um pouco de comida e também alguns equipamentos elétricos. Virgílio não teve muito tempo para agradecer, porque ele estava preocupado, a pessoa também estava preocupada, os dois se entenderam ali que era melhor se afastar rápido por um tempo. Virgílio voltou pelo rastro que ele tinha feito e que ele percebeu que ninguém apagou nem mexeu, mas ele foi assim um pouco atento e receoso, porque tinha chance de alguém ter seguido o rastro e acabado no pequeno lugar que ele montou ali dentro das linhas do metrô. E para sorte dele, não parecia ter ninguém. Não tinha muito barulho, então ele simplesmente voltou lá, viu que estava tudo organizado, tudo normal. Ele colocou algumas coisas novas e começou a pensar ali o que seria bom naquele momento. Uma coisa de curto prazo que pudesse ser muito útil nessa situação. Ele teve a ideia de fazer um mapa. Não exatamente um mapa, como é que eu posso dizer? Um mapa da cidade ou um mapa metropolitano. Um mapa dele. Um mapa que ele conseguisse lembrar as coisas e os pontos de referência da região e do mapa. Então ele foi atrás de papel. Ele saiu mais uma vez de dentro do metrô, só que dessa vez ele saiu mais tranquilo, porque agora ele sabia o que tinha do lado de fora e estava mais preparado, digamos assim.
Então ele foi explorando de forma bem cuidadosa. Não tinha muitas coisas, porque todo mundo tinha pego um monte de coisa pelo lugar. E ele estava focado em fazer o mapa, ele não ia ficar espionando as pessoas, tentando entender nada. Ele focou principalmente no plano dele. Então, para arrumar papel, ele decidiu tentar entrar em um estabelecimento. Ou uma casa, qualquer lugar que parecesse não ser menos visível. Porque pode ser que tivessem esquecido alguma coisa. Então ele foi até a casa que mais parecia abandonada, de acordo com a visão dele e com o que ele viu até agora. E ele foi pegando pequenas coisas de dentro. Não era sempre muita coisa, mas aos poucos ali ele ia acumulando algumas coisas. Então foi relativamente tranquilo. E esse tempo de pequenas recompensas não durou muito. O Virgílio conseguiu achar algumas ataduras, ele conseguiu achar algumas roupas também, para os momentos que ficasse mais frio e para lugares frios, mas ele encontrou uma outra pessoa, um pouco mais jovem que ele e mais ou menos da mesma altura. O Virgílio ficou bem assustado na hora. E a pessoa parecia intensa, assim. Essa pessoa olhava para ele com um olhar sério e um pouco predatório. Os dois não tiravam os olhares um do outro, mas não falavam nada. Como uma espécie de ameaça silenciosa, ou aviso. Se vendo um pouco sem opção, os dois ficaram parados ali por um certo tempo e simplesmente começaram a andar mais ou menos na mesma velocidade e no mesmo ritmo, se distanciando. Basicamente, acabou não sendo uma luta, não teve briga, nem desentendimento. Mas ambas as partes decidiram parar de tentar procurar o que tinha lá dentro. Então Virgílio voltou lá para dentro daquele lugar escuro dos trilhos, sem o mapa que ele queria fazer. Mas agora um pouco mais experiente, um pouco mais atento. Ele sabia como lidar com os locais. Então ele decidiu fazer uma viagem mais longa dessa vez. Ele colocou como próximo objetivo dele se afastar bastante do ponto de metrô que ele costuma sair, que ele costuma usar para ter contato com o mundo. E como ele estava apressado, considerando que ainda estava no início do desastre, ele saiu e estava amanhecendo já. Mas ele já não se importava muito mais com o horário ou com a data em específica do dia. Ele só foi andando e pensando um pouco em coisas como armazenar comida, como ele podia fazer quando acabasse a água
Então, basicamente, ele não tinha certeza de como lidar com essas questões, mas ele ia fazendo pequenos planos. Conforme ele foi caminhando e caminhando rápido para poupar energia, ele percebeu que pouquíssimas pessoas ficavam na rua e ele ouvia mais confrontos, mais brigas, mais lutas de longe. Isso deu um certo calafrio nele, como se, para ele, foi como se o mundo estivesse mandando um aviso para ele. Nessa hora ele começou a correr mesmo. Ele já não se importava tanto com poupar energia. Ele focou em chegar no lugar que ele queria e ele conseguiu. O mercado estava fechado, mas tinha algumas partes entreabertas. Tipo, meio que mostrando que o lugar claramente foi recentemente saqueado. O Virgílio entrou com pouca esperança e quando ele chegou lá dentro, ele ficou até assustado. Rapidamente ele teve que se esconder porque ele percebeu que um pequeno grupo de pessoas que marcavam o rosto com caneta ou alguma coisa colorida estava ali e parece que eles tipo vigiavam o mercado. Eles inclusive pegavam as coisas para eles e meio que protegiam. Considerando toda essa imponência do grupo, ele percebeu que por mais que o objetivo dele fosse tão simples e tão pequeno, a cada segundo ia ficando mais difícil. Então ele decidiu optar por uma estratégia bem antiga. Ele basicamente jogou um objeto em uma pilha de coisas que estava no outro lado desse mercado. Ele atraiu a atenção de uma das pessoas que estava vigiando ali as mercadorias e ele correu para o ponto que aquela pessoa parou de vigiar. Então, basicamente, ele conseguiu meio que se infiltrar dentro da parte que não era tão vigiada. Mas ainda tinha algumas pessoas rodando dentro dos corredores. Não rodando em círculos, tipo, andando e vigiando. Então, ele não sabia se essas pessoas estavam armadas, se elas eram hostis, se não eram. Ele queria conversar, mas ao mesmo tempo era muito arriscado para ele. Então ele foi andando pelos corredores, torcendo para não acabar meio que parando de frente com um vigia. Toda vez que ele via um na distância, inclusive, ele já mudava de corredor. Depois de um certo tempo ali, Virgílio conseguiu encontrar um papel para usar como mapa. Não era tão grande quanto ele queria, mas já servia. Ele pegou esse papel e ele não sabia se tinha alguém atrás dele que ia aparecer, se podia aparecer alguém na frente. O que ele fez nesse momento foi esperar qualquer momento que o guarda que estivesse protegendo na frente dele estivesse distraído. Guarda não, né? A pessoa que estivesse na frente dele. No instante que a pessoa virasse a cabeça, olhasse para outro lado, ele saiu correndo e conseguiu sair por uma porta ali, por uma porta dos fundos. Sem trocadilho. Chegando nessa porta dos fundos, ele viu que a parte de trás não era nem um pouco vigiada, mas ele sentiu um fedor imenso na parte de trás.
o que meio que assustou ele. Ele achou bem estranho. Ele não fazia ideia do que era, mas ele decidiu checar. Ele percebeu que o fedor se aproximava... O fedor não, né? O odor forte se aproximava de um galpão que ficava nos fundos da loja. Ele imaginava se eles guardaram os carrinhos da loja ali, se ali eles jogaram os produtos que estavam vencidos. Mas quando ele abriu a porta, ele entendeu na hora por que não tinha muitas pessoas ali. E não era só pelo cheiro. Era porque era ali que eles guardavam os corpos das pessoas que tentavam entrar e pegar as coisas do mercado. Naquele momento, uma vontade maior do que Virgílio tinha sentido antes em toda a sua vida de vomitar, quase que tomou o corpo dele. Só com a visão, o cheiro, aquele momento, abrindo aquela porta, ele sentiu um dos maiores desconfortos que ele acreditava que um ser humano podia sentir. Mas ele estava muito concentrado. Então ele conseguiu se focar e fechar suavemente a porta. Depois se afastar. Apesar de ainda enojado, ele só se afastou do lugar e, de certa forma, ignorou aquilo que aconteceu. Caminhando, ele também encontrou uma ponte com uma pessoa deitada em pedaços de papelão, usando umas roupas bem sujas e antigas. Ele também viu uma pequena mesa em um beco com comida revirada, sopa jogada no chão e umas cadeiras quebradas. Ele não conseguia pensar muito bem na hora, mas ver aquelas cenas tristes de certa forma acalmou ele do que ele acabou de ver antes. Como se lembrasse ele de que ainda existem pessoas boas, só que elas não estão bem, não estão pensando como elas mesmas pensariam. Ele foi andando por ali. Nesse momento ele já não estava mais conseguindo focar tanto em sobrevivência, em objetivos. Ele simplesmente pegou e decidiu entrar dentro do primeiro lugar chamativo que ele encontrasse. E ele acabou indo para um pequeno bar. O bar estava aberto porque era um daqueles bares abertos que o pessoal fica normalmente mais de noite. E ele entrou lá, não tinha ninguém, estava extremamente silencioso, o lugar era medianamente iluminado e até que bonito esteticamente. Ele foi olhando ali e percebeu que tinha um canto de karaokê, percebeu que tinha algumas máquinas de fliperama no canto do bar. E basicamente ele parou ali. Ele se sentou como se fosse um cliente aleatório
foi retomando o fôlego. Ele percebeu, inclusive, que a pressão dele tinha subido bastante. Então ele respirou fundo. Só que durou pouco a paz, de novo, porque ele ouviu um barulho nos fundos do lugar, que seria mais ou menos a cozinha. Ele já se levantou da cadeira que ele estava, pegou a ferramenta que ele tinha para se defender e se preparou ali. Ele não sabia muito bem quem podia estar ali nos fundos, então ele preparou um golpe certeiro para, basicamente, no momento que a pessoa aparecesse, ele de trás da porta conseguisse dar um golpe e já desmaiar ou finalizar a pessoa. Mas, para a sorte dele, a pessoa também viu ele de canto, e a pessoa sussurrou com uma voz baixa e suave: "Eu não quero te machucar." E ele não respondeu. Ele não acreditou muito. Mas ele meio que compreendeu. Ele pediu para a pessoa se aproximar devagar. A pessoa se aproximou com as mãos para cima. E ele viu que era uma moça comum, uma moça que estava sozinha, ela não estava acompanhada por um grupo ou por outra pessoa. E ela tinha, sim, um pequeno objeto que podia ser usado como arma por ela, mas ela mantinha guardado, enquanto ele normalmente estava sempre com a ferramenta a postos ou na frente da visão dele. Isso fez ele desconfiar menos dessa pessoa. Ele perguntou o nome dela e ela disse que era Vanessa. E ela disse que estava bem chocada com as últimas coisas que aconteceu e que ela não tinha para onde ir. Ela está com medo que alguém entre no apartamento dela. E basicamente nesse momento o Virgílio viu que tinha muita sinceridade e simplicidade na forma como ela falava. Ela não era como as outras pessoas que eram hostis ou que, digamos, que se focavam só na sobrevivência. Ela parecia uma pessoa mais sã. Então ele foi lá, ele soltou a ferramenta ali que ele estava usando com ele, se apresentou também, falou o nome dele, falou a situação dele, e depois de um tempo, aquela moça, ela começou a sentir a mesma pressão que ele, de que o ambiente ficaria mais hostil e que com o passar do tempo a situação podia não melhorar. Então, rapidamente, eles conseguiram ali, digamos que, se aproximar, muito pouco, mas se aproximaram, e ela perguntou se ele precisava de ajuda, se ele aceitava companhia. Ele no início recusou, ficou preocupado que ele fosse ser um peso para ela, ou que ela atrapalhasse ele de alguma forma, mas no final ele acabou aceitando a ajuda. E inclusive ele percebeu que meio que ela precisava de ajuda também. Então ele levou ela até o esconderijo dele no metrô. Ela ficou extremamente grata porque ela não tinha um esconderijo e ela não estava com cabeça para pensar nesse tipo de coisa ainda. Inclusive, ela mostra ali que ela juntou algumas roupas da casa dela e ela estava levando com ela. Então,
ela também já estava, digamos que preparada, com roupas de frio, com equipamentos para autodefesa. Basicamente, eles não exatamente estavam protegendo um ao outro. Eles só estavam juntos por um tempo. O que, de certa forma, era muito conveniente para os dois. Eles saíram do metrô porque ainda estava de dia, então era um bom momento para, digamos que, estabelecer os lugares e mapear o lugar. Inclusive ele mostrou para ela o papel, falou para ela da ideia do mapa dele. Ele queria se dividir. Ele queria que ela fosse para um lugar e ele fosse para outro, para eles conseguirem mapear mais, digamos que mais rapidamente. Mas ela ficou preocupada com ele e ele percebia também que era um plano arriscado. Então eles acabaram decidindo depois mapear o lugar juntos. O que não precisava ser perigoso, supostamente. Eles foram andando ali pelas ruas, o clima estava estranhamente ameno, não parecia ter muitas pessoas ao redor. E aí os dois ficaram muito desconfiados. Aos poucos, o Virgílio percebeu que tinha marcações em algumas casas, que tinha armadilhas na distância e mais barricadas nas ruas. E ele pensava em como isso podia acabar e no que podia acontecer com ainda mais tempo. O plano ia bem. Eles conseguiram mapear lugares, digamos que importantes e fáceis de memorizar. Mais tarde eles podiam usar esses lugares para procurar um novo abrigo ou mais mantimentos. Então era relativamente conveniente. A Vanessa decidiu dar a ideia de procurar por algum lugar que ainda tivesse energia elétrica. Porque, bom, seria útil para eles ter algum lugar com sinal, com Wi-Fi. E o Virgílio concordou. Ele queria ficar ali debaixo do metrô e passar muito tempo lá. Mas ele sabia que ele queria fazer isso por medo e ele sabia que não era um plano tão bom. Então, de certa forma, ele ficou grato por ela tomar a frente nessa sugestão. Ele foi junto com ela e ela foi na frente. Basicamente, eles decidiram vasculhar um hotel, que foi o lugar mais rápido que eles pensaram que poderia ter internet de graça ou alguma coisa do tipo. Só que, já chegando lá, eles perceberam que tinha algumas armadilhas de barulho no lugar, o que era bem arriscado. Então, como eles não estavam com, digamos, muita paciência para voltar ou fazer outro plano, até porque eles já estavam todos muito reprimidos, com muito desgaste por causa dos planos anteriores, eles decidiram se esconder ali no hotel e fazer um barulho quebrando uma das janelas. Nesse momento, sons de tiro altos começam
a sair de dentro do hotel para vários lugares diferentes. E fumaça se espalha, buracos aparecem na parede. O Virgílio e a Vanessa abaixaram, ambos nos pontos que eles estavam. E basicamente, Virgílio e Vanessa se encontravam desesperados, imaginando se algum deles poderia tomar um tiro de raspão ou um tiro naquele momento.